Deus usava os profetas antigamente, mas como bem a palavra de Deus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nesse momento, nós devemos de prestar bastante atenção, porque não sabemos se será o último culto, se teremos outra oportunidade, mas que nós possamos sair daqui transformados, sabendo que ao passarmos daquela porta ali, Deus nos falou essa noite, e é com esse objetivo que Ele nos trouxe aqui, que é para ouvir, porque há um hino, até mesmo que nós sempre cantamos, né? Fala, ó Deus, pois o teu servo ouve, né? E nesse momento, Solano, somente crer, e assim a plataforma será entregue ao seu servo e nós ouviremos o que Deus tem para nos dizer através do seu instrumento. Deus abençoe, continue abençoando a igreja. Boa noite, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Privilégio para a gente estar aqui mais uma vez, né? É a graça do Senhor, né? Nós sabemos que nem todos que pensaram que estariam aqui não estão podendo estar. Nós temos o caso da irmã Tânia, né, que está impossibilitada, né, por causa da enfermidade, do problema, né? Inclusive até amanhã à tarde a gente foi fazer uma visita para ela, a parte das 5 horas, 5h30. E o irmão Lucas, né, que estava vindo lá de Queimado para cá, mas está chovendo muito, muito mesmo lá para o lado da... Nós pegamos um pouquinho ali da lagoa, um pouquinho, né? Mas nada que deu para parar o trânsito não, mas ficou lento. Ele já é lá para o lado da Dutra. Ele falou que parou um lado e um outro, né? E eles estavam vindo, que tinha uma noite de Santa Ceia, né? Ele até disse que ia parar ali em Mesquita, né? Que ali também tem uma congregação, o pastor Samuel. Aí ele disse, irmão, e é o pai não sei se é o pai dele ou o pai da irmã, acho que é o pai dele. Congrega ali com o pastor Samuel. Então eles vão dar a ceia ali hoje. Ele disse, acho que eu vou assistir o culto aqui e ele toma a ceia aqui. Eu disse, tá bom, porque parou. Em vez de ele ia chegar aqui muito tarde, né? Queimado é longe, não sei se todos conhecem, a maioria conhece Queimado, não é isso? E a gente fica grato a Deus. O irmão Charles foi, né? Fez essa viagem, né? Foi Deus abençoou na ida, na volta, né? Então a gente tem que agradecer o Senhor por isso. É a vontade de Deus. E o irmão Wilson, né? Wilson está conosco aqui de novo. Ele esteve aqui foi semana passada, né? Deus nos abençoou no culto pela manhã. Teve um irmão lá do Paraná, que agora está para o lado de Minas também. E ele se sentiu muito bem aqui com a reunião, né? Aí perguntou se podia congregar aqui com a gente, né? Eu falei, amém. A igreja quer dar um bem-vindo para ele? Amém. É um prazer, né? Todos, né? São todos filhos de Deus, né? Devem se congregar em Cristo, né? E a grande importância disso é ter o Espírito Santo, a palavra, né? Cristo é a palavra. Então, nós somos gratos a Deus por isso. Deus abençoe ele, a família dele, né? Cada vez mais, né? Seu filho que viajou, né? Deus abençoe, nós oramos por ele. Agora, irmão, semana que vem, tá certo? Tá certo a viagem? Tá certo? Vocês vão? Oi? Vocês estão o quê? Mas vocês estão gripados? Estou falando, não vai levar. Mas é sexta-feira, até lá. Não, justo, claro, não deixa de ter uma preocupação. Mas o caso da irmã Edith, já houve casos de pessoas lá também, assim, griparam, como José, tudo graças a Deus livrou ela. Agora, claro, se você vê que a gripe continua, né? Mas vocês já tiveram uma boa melhora até agora, né? Então, vamos ver, né? Não estou muito 100% não. Mas enfim, que eu queria deixar certo com os irmãos, que vai ter o culto aqui, certo?
O Júlio Marquinhos não está podendo vir. Eu precisava saber de Julinho, dos Carlos, né? Dos Carlos Moreno, né? Aí o Charles vai poder estar aqui no domingo? O culto? Ó, Charles, André, Roberto, Rosângelo. Você pode viajar? Tá. Mas aí eu preciso saber, o irmão Wilson vai poder estar aqui domingo então? De manhã, né? Você domingo de manhã, 9h30, né? 9h30 que eles falam. Então, vamos deixar o culto então marcado para o domingo de manhã, inclusive é até melhor, porque domingo já é um domingo também de carnaval, né? E à noite para regresso, né? Trânsito, essas coisas assim. Não é bom, eles já estão agitados com isso até, né? Lá na rua, lá embaixo, já estavam fazendo desfile, essas coisas assim. Negócio de bloco, né? Mas aí então vocês se reúnem domingo de manhã, né? Se nos carros ali se tiver melhor, né? Eles vão na viagem. Se não, Daniel está por aqui, né? Está por aqui. Então, Daniel, irmão, porque nós vivemos num tempo, numa hora assim tão séria, que a gente deve fazer de tudo para não perder um culto. Entende? Perder um culto, por exemplo, o culto de domingo passado. Deus nos surpreendeu. A gente tinha outro tempo para pregar, tinha visitante aqui, desviado, e Deus quis falar, falou conosco e falou com eles, entendeu? Agora pede para repetir um culto daquele. Pede para os caras cantam os hinos da forma que você cantou. Pastor, prega como você pregou, a gente não consegue. E ainda bem, né? Se a gente fosse pessoas habilitadas, pessoal, porque eu tenho curso disso, eu sei como falar com o povo, eu sei como montar um bom sermão. Quando o homem está assim, dificilmente o Espírito Santo vai usar ele já sabe fazer. Mas ele nunca produzirá o resultado que o Espírito Santo traz. Porque Deus pega a palavra de forma, abre ela e fala no coração. Só Ele pode falar no coração. Você vê que até a Bíblia diz que é Ele que convence, né, o homem do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer, não tem como, né? Então a gente fica agradecido a Deus. Então fica assim, nós vamos orar, né, para que Deus abençoe o culto. Agora na sexta-feira, na terça-feira a gente vai ter o outro culto, que vai ter a ceia, né? E vamos tomar a ceia na terça. Agora, na sexta-feira, já que está essa questão da viagem, a gente não faz o culto aqui na sexta, porque também seria à noite, né? Seria culto na parte da noite. Então, aí, por exemplo, os carros vir de lá, vir ônibus, pegar ônibus, né? E esse trânsito aqui vai estar bem tumultuado, entende? Porque conforme for, a gente está pensando em viajar na sexta-feira mesmo, né? Na sexta-feira na parte da tarde. Que aí já chega, porque se for no sábado vai chegar lá, vai pegar tumulto, né? Saindo sexta-feira, assim, depois do almoço, você vai tranquilo, chega lá de tardezinha, anoitecendo. Se for sair no sábado, mas você sai no sábado de manhã, mas vai pegar tumulto, trânsito, daqui a pouco você vai, né? Vai chegar lá já cansado também, né? E teremos o culto à tarde lá no sábado. Então, fica assim então. Terça-feira a gente tem o culto, 7 horas à noite. Mas na sexta-feira o culto de oração, isso não vai ter. Por causa exatamente do trânsito, a condição para chegar. Na terça sim, nós teremos. Então, é preciso que os irmãos orem, né? Orem pelas reuniões, orem pelas viagens, né? E pelos irmãos também que vão viajar, né? O Carlos Roberto, o Rosângelo, vão para Resende, é isso? Para Resende, Então, orem, porque os trânsitos aí realmente, e principalmente nessa época, né? Até como se puder ir antes dessa agitação, é melhor. E voltar até depois, já que vocês têm tempo, né? Não tem aquele... Se não sair junto com esse tumulto, né? Ou dentro de um tempo ruim que tem, né? Mas então, irmão, vamos ficar de pé então para a gente orar. A gente não pretende, para ler a palavra, né? Demorar muito, é ceia, né? Alguns, como nós sabemos, né, não está aqui, o irmão Marcos também, olha por ele, que a irmã Tânia está impossibilitada de vir, o irmão Marcos também, né? Porque ele está ali cuidando dela, porque ela depende totalmente por causa da perna, né? Está imobilizada, e ele tem que estar ao lado dela, por isso o Marcos não está vindo, nem a irmã Tânia, né? E no caso, os irmãos que estavam vindo, imagina, um temporal desse aí, ele falou que estava chovendo granizo lá no Rio. Aí ele parou o carro, que foi prudente, né? Ficou no local lá,
e tem uma igreja lá próxima que a gente conhece o pastor, e disse, irmão, eles dão ceia aqui, vou tomar ceia aqui com ele. Não, vai, não faça isso. É muito perigoso você num tempo desse, né? Uma família, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né, pela graça de Deus, nós vamos abrir as escrituras, né? E irmãos que estão reunidos, né? Em outras partes aí, aqui do estado do Rio e também em outros estados. E Deus dando graça à igreja. A igreja, você está aqui, o irmão está aqui, é um grande milagre, né? Porque a sedução do mundo é muito grande, né? A sedução do mundo é muito grande. Não tem como você falar a pessoa e dizer a ela, vocês guardem essas palavras da Bíblia, não faça isso. O mundo que nós estamos vivendo agora, não tem como você chegar para um homem, um chefe de família, e falar, você honra a tua esposa, rapaz. Filhos, obedeça seus pais. O diabo está disparando muito contra as famílias. E isso é bíblico, né? Você vê que no dia de Noé, Jesus disse que, se referindo àquela geração, ele disse, casava e dava sem casamento. Sabe o que isso significa? As famílias, o casamento não era uma coisa, desconsiderada, né? As pessoas casavam e davam sem casamento. Exatamente o dia que nós estamos vivendo. E ele fala a razão disso. É a razão você, quando vai ler em Gênesis, você vê. Os homens se multiplicaram sobre a terra, nasceram filhas e eram formosas, e os filhos de Deus tomaram para si mulheres de todas que escolheram, né? Então ele estava acabando com os casamentos. Ele disse que esse dia regressaria, voltaria, né, quando o Filho do Homem fosse se manifestar, e nós vivemos nesse dia. Nós estamos diante de escrituras que estão se cumprindo, e é preciso que nossos olhos se abram, o Espírito Santo nos mostre. Bom, vamos ler então João capítulo 6, versículo 48 até o 56. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, ao Senhor pela misericórdia, nos permitir estar aqui nessa noite e reunido no Teu nome. Senhor Deus, perdoa todos os nossos pecados, nossos erros, as nossas faltas, nossas falhas, nossas fraquezas, e ajuda-nos, ó Deus. E viemos por Tua graça e chegamos aqui para ser mudados, mas mudados pelo poder de Tuas palavras, Senhor, transformados. O Senhor é o mesmo Jesus hoje que falou com Pedro naquele dia. Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Só o Senhor tem o poder de converter uma vida, de transformar e dar um novo nascimento. Assim, Senhor, com perdão dos nossos pecados, vem agora nessa noite, que o Espírito Santo tome controle da reunião, das nossas vidas, dos nossos corações, e que o poder de Tua palavra, Tuas palavras, haja de maneira em nossas vidas, ó Deus, que nós não venhamos a ser o mesmo, como o irmão estava falando aqui. Pode ser esse o último culto, mas, ó Deus, se for esse o último culto, que nós saímos daqui mudados. Tira de nós todo convencimento, tudo aquilo que achamos que está bom. Ajuda-nos, Pai, a se render completamente ao Senhor. Ó Deus, venha nos transformar, venha, Senhor, terminar com as nossas vidas e o Senhor por si próprio viver a vida cristã em nós. Possamos, Pai, chegar àquele ponto que Paulo chegou, que disse, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Assim, dá-nos essa condição, Senhor. E oramos também por aqueles que estão com seus corpos enfermos, que o Senhor venha conceder a cura, Senhor. Com seus corações tristes, venham se alegrar. Deus, abençoe aqueles que não puderam estar aqui, eles estavam até a caminho, foram impedidos, Senhor, no meio do caminho, mas que o Senhor abençoe eles, Pai, onde eles estão reunidos nesta hora, e abençoe o irmão que não pôde vir, a irmã que na sua casa ali, por motivo da enfermidade, que o Espírito do Senhor visite os corações, ó Deus, continue conosco, ajuda-nos por Tua graça, ajuda os Teus servos, que no terminado o culto, nós possamos saber que terminou tudo aquilo, Pai, que nos impedia de uma verdadeira comunhão com o Senhor, ficou no altar, Pai, e todo o nosso ser agora Deus está controlando. Vem agir sobre nós, é a nossa oração, por Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados. Amém e amém. Então, João 6,
48, ele começa dizendo: eu sou o pão da vida. Então já começa a falar de um pão, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por que ele estava falando isso? Porque eles tinham uma crença, eles tinham até uma forma simbólica de representar aquele pão no deserto, e nas comemorações eles comiam o pão para simbolizar que eles comiam, que os seus pais comeram maná no deserto. E eles estavam descansando nisso. Então Jesus vem e diz, eu peguei do 48, se você ler antes, você vai ver que há uma conversa entre Jesus e eles. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Está se referindo a ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Ele estava levando para o lado natural, Jesus estava falando da forma espiritual, né? Sobre a forma deles terem vida eterna. Então, olha aqui, versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comedes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, essa vida só viria para eles se eles comessem a carne do Filho do Homem e bebessem o seu sangue, né? 54. Aí ele vai dizer por que disso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Então já está dizendo que não é algo natural, não é algo literal, porque essa comida que ele está falando dá a vida eterna, né? Tem a vida eterna, mas a outra garantia que ele dá e eu ressuscitarei no último dia. Então, preste bem atenção. Que alimento é esse? Que dá direito à vida eterna e ressurreição no último dia. 55. Aí ele está enfatizando bem, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, né? E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vou mais um pouquinho, né? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Vamos mais um pouquinho? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse: escandalizá-los? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. Mais uma vez, Senhor, te damos graça, pedimos que o Senhor nos abençoe por tua grande misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmão. Eu pensei, como a noite de comunhão, né? A gente falar um pouquinho sobre comunhão. E aqui, Jesus está falando da sua carne e do seu sangue, né? E nós vemos que aqui no livro de Coríntios, onde nós vamos ler para dar a ceia, ele toma o pão e ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós. Mas ele está tomando o pão que foi preparado para a ceia, como nós também temos aqui o pão para a ceia e o vinho, né? Então, observe bem. Primeiro, a igreja precisa saber por que eu estou tentando descer. A igreja, nós podemos compreender. Eu digo a igreja, eu também. Nós precisamos tirar da nossa mente, tirar, por exemplo assim, eu sou um religioso. A pessoa diz: não, eu não sou um religioso. Eu sou um cristão, eu sou um evangélico.
Mas se você não prestar muita atenção no propósito de Deus com você, eu e você fazemos dos cultos, né, da Bíblia e dos cultos apenas uma religião nossa. Porque nós nos sentimos satisfeitos de chegar a um culto, viemos ao culto, por exemplo, conseguimos vir pela graça de Deus. Outros não puderam, por inúmera razão, né? Então, a gente vai para casa satisfeito, tipo assim, eu cumpri uma obrigação. Mas um religioso, o irmão Daniel, o irmão Wilson, um religioso, irmãos, quando ele vai lá e cumpre o propósito dele, ele volta satisfeito também, religiosamente, na sua mente. Você vê que tem aquele período que eles fazem aquele sacrifício físico, né, para agradar a Deus, caminho de sobe a escadaria do joelho. Tem países aí, aqui no Brasil, acho que não, né, que as pessoas se flagelam, né, manda botar elas na cruz, bate nos seus corpos até sangrarem, e ali religiosamente, ali em sua mente, ele sai dali satisfeito com aquilo, e acha que aquilo ali, né, e mesmo sendo aquilo contrário à Bíblia, mas para ele, no seu, eu tenho a minha religião, mas como Deus nos pregou na semana passada, cada um sai com uma cobertura, e até satisfeito, como Adão estava no período ali, com a sua cobertura. Mas quando chegou Deus, ele viu que aquilo não funcionou, e Deus teve que providenciar para ele uma pele ali de cordeiro e tudo mais, para ele chegar diante de Deus, porque com aquilo que ele arrumou, ele não poderia chegar. Então, para eles conversarem e mesmo tratar do assunto do que houve, ele teve que se cumprir. Ou seja, Deus deu ali mas foi uma providência de Deus. Essa é a forma de você chegar até mim. Então, humanamente, todo homem às vezes não quer Deus, mas ele foi criado com uma sede por Deus, e ele coloca essa sede em lugar errado. Ele tem uma religião, ele tem algo, ele vai pôr aquilo em lugar errado, mas aquilo foi dado a ele para ele chegar à fonte certa. A fonte certa é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, senão a igreja, por exemplo, o que é a igreja? Igrejas são os chamados para fora. Nós vamos pegar o exemplo de Israel. Israel, quando estava no Egito, lá atrás, né, ou seja, os hebreus, quando estavam no Egito, desde o tempo de José, como Deus tinha dito que eles iriam peregrinar numa nação estranha, ser peregrino e tudo mais, ser escravo, eles eram chamados povo de Deus. Mas quando Deus chamou eles, olha, veja bem, então Deus chamou eles, ó, Deus já estava, quando Deus te chamou do mundo, Deus tira o seu povo do Egito. E ali houve algo maravilhoso, porque aquela tirada deles do Egito, houve grande demonstração de sinais e prodígios e maravilha. Então agora você observa, eu e você saindo do mundo e aqueles hebreus saindo do Egito. Eles viram ao longo de anos, né, que eles estavam clamando pelo libertador, pedindo a Deus, e na hora certa, no tempo certo, Deus envia para eles. Eles veem diante deles um libertador, um profeta, uma coluna de fogo, com uma mensagem. Assim diz o Senhor. Moisés tinha um sinal, tinha uma voz do sinal, né? Que era que Deus disse que libertaria Israel. E ali Faraó endurecia e as pragas caíam sobre o Egito. Então Deus com mão forte. E aqueles hebreus olhando tudo aquilo ali e observando a proteção de Deus para com eles, a mão de Deus sobre o Egito. Então imagina que maravilha que não foi para eles, quando na última praga que veio, eles já eram protegidos, já estavam dando sinais de Deus. Então eis aí o perigo, irmão. Não é uma crítica a pessoas que andam atrás de sinais. O perigo disso, e a gente tem que ter cuidado, é porque se você vai atrás de sinais, você tem que ter muito cuidado. O Espírito Santo faz sinais, mas o diabo pode te parar aí mesmo. E há pessoas que parecem, eu vou numa igreja onde tenha sinal, né? Tem que ter um sinal, tem que alguém falar em línguas estranhas, tem que ter cura divina, então eu vou lá. E por último as pessoas chegam a dizer, eu vou num lugar onde tem uma profecia. E assim, Deus tem que chegar para mim, eu estou aqui no culto, vocês estão no culto, a gente começa aqui, canta correndo, daqui a pouco eu olho para o irmão Wilson, né, que fosse um domingo passado, nunca tenho conhecido via ele, eu não tinha conhecido ele antes, e o irmão que veio do Paraná, que está lá de Minas, Deus está mandando dizer algo para você, tem um recado de Deus para você, Deus mandou te dizer, tal, sua família, aí vem daqui a pouco, para você, Daniel, e o culto é tomado por isso. Agora eu quero que vocês prestem atenção, que Deus quer que uma igreja madura, uma igreja que conheça e saiba quem é Deus.
Você sabe por quê, irmão? Se a gente for parar nos pontos de sinais e prodígios e maravilhas só, não descrendo disso, isso é de Deus, tá? Isso está na Bíblia, isso é de Deus, os sinais seguirão os que creem. Mas se a igreja parar nisso só, a igreja não estará preparada para o arrebatamento. Você pode ver que a carta aos Tessalonicenses está dizendo que o Senhor desce com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo virão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, subiremos juntamente com eles, ao encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Preste atenção, numa igreja, num povo desse nível, o que aconteceu? Meu irmão, não foram gente que foram na igreja, nem mesmo atrás de sinais. É por isso que muitos não perduram na igreja, porque eles vão atrás de cura, de sinais e prodígios e maravilha. E a grande verdade é que muitas igrejas têm apelado para esse lado. Você sabe que isso traz multidão. Você sabe. Se você botar, se nós mandarmos nos carros Daniel, faz uma faixa bem bonita, põe uma placa lá na esquina e põe aqui na parede que domingo haverá culto de libertação. E Deus vai fazer prodígios, sinais de maravilha e tudo mais, vai mudar as vidas, vai mudar a família, vai tirar as pessoas das drogas e tudo mais e tal. Deus faz isso mesmo, mas você faz isso, você traz uma multidão. Tá bom? Os sinais de prodígio de maravilha é para trazer a multidão. E depois, nos carros de Daniel e irmãos, o que a gente faz com esse povo? Que vem e vira os sinais de Deus, eles estão aqui. Eles vão precisar de quê? De transformação de vida. E só os prodígios, sinal e maravilha não transformam a vida. Algumas pessoas são curadas e às vezes permanecem seguindo a Jesus. Mas você permaneceram seguindo a Jesus, como hoje permanece seguindo a Ele. Mas na maioria dos casos as pessoas vêm para a igreja, são beneficiadas e vão embora. E vou lhe dizer uma coisa, eu estava ouvindo uma mensagem, até o irmão Carlos Francisco, que pregou ela, ele faz sempre uma oração toda manhã, o irmão Carlos Francisco, ele da igreja de Tomaizinho, né? E ele lê uma palavra e faz uma oração. E ele lê uma mensagem, né? Acho que é os Filhos de Israel, parágrafo 16 da mensagem. Olha, irmão Bruno, baseada em Marcos, capítulo 1, se eu não me engano, que Jesus ora por uma pessoa enferma e diz assim: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que ele estava dizendo? A fé de uma pessoa, a igreja pode reunir com fé e orar por uma pessoa que vem doente aqui, e ela ser curada. Mas se ela sair daqui e não se converter a Deus, aquilo vai voltar. E segundo Jesus, é até pior. As pessoas precisam ter esse entendimento de que a cura é bom, mas a cura ela está firmada sobre também uma conversão. Porque Deus não pode trazer a cura e manter a cura sobre você se você não crer. Porque a gente que é curada na hora de um culto na oração. Mas há pessoas que são curadas depois que chegam em casa, mas receberam a oração no culto. Então a fé precisa permanecer. E nós temos muita gente hoje que estão atrás dos benefícios materiais e das bênçãos de Deus e não querem ter nada a ver com uma vida rendida ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. Não querem. Há famílias aí que querem. Você trazer um pastor aqui para orar na minha casa? Eu acho que tem uma maldição aqui, gente, porque não está dando certa coisa, o marido está brigando, os filhos não estão dormindo bem e tudo mais. Mas veja, Daniel, veja, irmão, mas eles continuam na vida de pecado, eles sabem que tem um culto aqui, ou em outra igreja, convida eles. As pessoas estão querendo fazer de Jesus um garçom para servi-lo. Oh Deus, abençoa o marido, liberta ele das drogas, da bebida alcoólica e tudo mais. Senhor, eles querem o quê? Eles querem um Deus que cura, ser Senhor deles não. E Deus não quer também você aqui com medo assim, ó, vou te curar para te servir. Deus quer que você o sirva, mas o sirva por amor, porque Ele te amou primeiro. Então o que acontece? Mas vou lhe dizer, culpado disso são muitos pregadores de campanha de igreja que ficam prometendo coisa dele, até comprometendo a Deus, como se Deus fosse fazer algo, tem que fazer isso. O Senhor vai, ó, terça-feira, culto de libertação, tá? Quinta-feira, culto, ó, quinta-feira, 2 milagres. Quem faz o milagre? É a igreja ou é o Senhor Jesus? Não é Ele? E eles são obrigados a fazer naquela quinta-feira? Como acaso o bispo, o pastor Marcelo vai estar lá na quinta-feira. Vai lá, é a quinta-feira do milagre. Ah, é eu que faço o milagre?
A igreja está fazendo uma campanha com os sinais e prodígios de Deus para trazer as pessoas? Não, meu irmão. A cura quem faz é Deus, a hora que Ele quer e quem Ele quer curar. E está escrito na palavra: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Elias saiu lá da montanha, passou por várias casas, alguns conhecem a escritura aqui, uma fome, uma escassez tremenda, e Elias passou, e foi lá na casa daquela viúva, que estava quase morrendo, ela e o seu filho morrendo de fome, e fez um milagre lá. Então, só tinha Bartimeu cego, só tinha aquele moço perto do tanque de Siloé, não tinha muita gente enferma ali. Jesus passa andando ali, o anjo agitava as águas, o primeiro que pulava era curado. Jesus passa, chega até um homem que estava deitado numa cama, havia algo com ele, e Jesus perguntou, ele disse: Senhor, quando o anjo agita a água, eu não tenho condição, estou deitado na cama, aí tem gente na frente, eles pulam na frente. O primeiro era curado. Deus conhecia aquele homem um tempão. Jesus passou no meio de todos eles, ele podia curar todo mundo junto se ele quisesse, mas ele foi curar ele, e ainda disse: o que eu faço? Perdoados são os seus pecados, ou toma a sua cama e anda, levanta e anda. Mas para que saiba que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecado, perdoados são os teus pecados. O homem saiu andando, foi andando. Então, veja bem, irmão, é para que você veja, a hora que nós estamos vivendo é uma hora enganosa. Jesus disse: o diabo aparecerá no meu nome. Ele não disse que haveria falsos Jesus, né? Ele disse que haveria falsos Cristo. Sabe o que quer dizer? Cristo é ungido. Sabe o que é ungido? São pregadores. Grande homem de Deus vai estar nessa cidade. Olha, eu vou lá, vai estar no Maracanã, vai haver cura, vai haver... Irmão, estão negociando as coisas do reino de Deus. Mas tudo bem. A resposta para essas coisas está em Mateus 7:21. Muitos chegarão lá e dirão: Senhor, expulsamos o demônio no teu nome, fizemos até muitas maravilhas no teu nome. E fez mesmo, porque Jesus não reclama dizendo que não, você não fez no meu nome, não fez. Usou o poder do nome de Jesus, expulsou o demônio e curou o enfermo. Mas Jesus olha para eles e diz assim: eu nunca conheci vocês, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque são pregadores, são ungidos, que sabem o que é fazer certo, não fazem certo. Agora pensa bem, se um homem pregador está aqui e ele pratica a iniquidade e chama a igreja para uma campanha só de oração e cura de enfermo e tudo mais, se ele é um praticante de iniquidade, como é que ele vai vai dar para vocês aquilo que ele não tem, irmão? Então a igreja precisa entender que Deus está interessado na sua saúde, na sua cura, na sua bênção, e que você seja bem sucedido no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Mas Deus quer que você cresça e entenda que Ele está tirando uma igreja desse mundo para ir no arrebatamento, irmão. E uma igreja, você pensa bem, eles chegaram lá, os sinais aconteceram no Egito, eles viram todo tipo de sinais e de prodígio e de maravilha. E a última praga veio e matou todos os primogênitos, até o filho de Faraó. Então o Faraó não suportou e disse: vai, Moisés, você, Arão, vai com o seu povo, leva tudo, sai da cidade. E eles já estavam preparados para o que ia acontecer, porque eles comeram o cordeiro, eles botaram o sangue na porta e janela, e o sinal hoje é o Espírito Santo, né? E eles estavam arrumados, preparados, e saíram naquele êxodo, primeiro êxodo, que foi maravilhoso. Agora pensa bem, irmão, que felicidade, pensa, irmão, pensa a felicidade de Miriam, daquelas mulheres, né? O irmã André, a irmã Viviane, aquele povo que estava escravo, preso, seus maridos apanhavam, seus filhos, muitos morreram ali, naqueles anos de escravidão, sem ver um libertador. Agora eles saindo do Egito, grande homem poderoso, teve que abrir mão, irmão. Quando Deus vem para libertar, irmão, não tem corrente, não tem nada que possa segurar. Jesus disse: se o Filho vos libertar, a palavra, verdadeiramente sereis livres. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade, Cristo, te libertará. Amém? Aí eles saem dali felizes, caminham, e Faraó depois, olha os estágios. Veja se não é você quando se arrependeu do seu pecado, e quando você veio e você foi batizado em nome de Jesus, eu me arrependi. Oh, que alegria, é ou não é?
mas eis aí o perigo, irmão. Eles estavam numa caminhada, mas a voz de Deus através de Moisés não foi: deixa sair meu povo para ficar pelo deserto, não. Deixa, sai meu povo para um determinado monte que eles iam adorar, e depois eles seriam levados para uma terra que manava leite e mel. Sai naquela felicidade e tudo mais, e daqui a pouco vem Faraó perseguindo, e vocês sabem o que aconteceu. Deus vai com a mão dele, abre o mar vermelho, eles passam pelo meio do mar, e eles olharam para trás, todos os inimigos, aqueles homens que os oprimiam, aqueles soldados e tudo mais, os inimigos morreram afogados. E Miriam pega um pandeiro, e as mulheres dançam, e é uma festa, e eles cantam, eles dançam, eles estavam livres, eles foram libertos. Mas você vai ver que começa a trajetória pelo deserto, começa as provações, e é isso que nós temos que ter cuidado. Por isso, a igreja hoje que só fala sobre bênção, cura, né? Olha, bênção pura. Tem até irmão que já cumprimenta você assim. Como é que tá, irmão? Bênção pura. Você não veio falando de luta, né? Né? Bênção pura, irmão. Dificilmente. Quando vem uma luta, o povo está tão mal ensinado que quando vem uma luta, Deus tem que tirar logo, né? Deus permite um negocinho assim, ó. Um vizinho começa a reclamar de você, né? E tudo mais, pronto, aquele irmão já acha que tá passando uma que prova, irmão. Aquela vizinha de manhã não me deu bom dia. Ela falava comigo, mas não me deu. Alguém da família não quer falar mais comigo porque eu se tornei evangélico. Que provação! Ó, Deus tem que fazer algo. E alguns já começam aí começam a cantar esses hinos que começam a dizer, porque você vai estar, e tem mais, hein? Deus vai manter teu inimigo de pé e você não, ele vai assistir de pé. Deus vai manter ele vivo, ele vai ter que te aplaudir, Deus vai te botar lá no alto. Deus é nada disso, rapaz. Eu vou santificar você, eu vou ensinar você a ser um cristão. Eu vou tirar tudo de você, eu vou tirar todas as impurezas, eu vou te transformar, porque na verdade eu vou te usar lá na frente. Vê Moisés, era um libertador, tinha suas técnicas, suas formas e tudo mais, achou que poderia, acabou matando um homem, fugiu para o deserto. Deus estava observando ele, Deus estava tratando com ele, e lá no deserto constituiu lá sua família, lá com uma das filhas de Jetro, se eu não me engano, né? E lá foi cuidar de ovelha e esqueceu, tá tudo bem aqui, tá tudo bem. E até que Deus veio e trouxe, Deus tirou todo o conhecimento militar, toda a habilidade de Moisés, tirou tudo de Moisés, bateu ele lá 40 anos, tirou tudo dele lá, tratou com ele, mas mesmo assim ele precisava de uma experiência. É aí onde a igreja tem que chegar. Moisés era um libertador, mas Moisés precisava encontrar com Deus. Você é um salvo e uma salva, mas você precisa ter uma experiência com Deus. Não basta você dizer, eu estou nessa mensagem, eu já estou há 40 anos, pastor. Eu tenho 50, eu conheço a Bíblia. Quantos já venceram a Bíblia? 5, 6, 10, não sei. Mas tudo bem, você nasceu de novo, você tem uma experiência com o autor da Bíblia. Se for de conhecimento, Nicodemos tinha uma grande habilidade, tanto é que Jesus é que fala, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é um ensinador, você é mestre. Você sabe sobre a lei, você entende tudo, você é mestre de Israel, e não pode compreender essas coisas. Veja, ele disse que era necessário que o homem nascesse de novo. Então Moisés está lá cuidando das suas ovelhas, esqueceu do Egito já, né? Já está lá com a sua esposa, tem lá seus filhos, né? Tá, seu sogro, está tudo bem, qual a próxima... sei lá, para onde vou levar as ovelhas desse dia, como é que foi esse ano, e o leite e tudo mais e tal, lá, esqueceu de tudo, né? Mas quando você é um eleito, Deus vai tratar com você. E Moisés tinha uma comissão, havia algo para ser feito. Então Deus, de propósito, permite que aquela ovelha chegue perto ali de uma sarça, e Moisés vai lá buscá-la, e quando Moisés olha para a sarça, lá ela estava pegando fogo, e Moisés achou que impressionou Moisés, que ardia e não consumia. Teve um tempo atrás aí que eu vi uma reportagem que eles disseram que lá na região onde Moisés estava, há uma espécie de gases na terra, né? E eles falaram assim, e de vez em quando aquilo dá um incêndio, né? Alguma coisa, dá um sol muito quente e pega fogo no próprio deserto.
Então eles mostraram, sai aquele fogo assim, começa a queimar, porque tem uma espécie de gás ali na região, por causa do terreno, alguma coisa assim. Aí o comentarista, na reportagem, alguém disse, então foi isso, então deve ter sido isso que aconteceu quando a Bíblia fala que a sarça estava pegando fogo. Só que o diabo não consegue enganar o eleito com seus argumentos baixos, porque a Bíblia diz que a sarça estava pegando fogo, mas não consumia. Se é fogo de gases pegando na árvore, ia acabar com a árvore, irmão. Porque a árvore era natural, o arbusto era natural, a sarça era natural. Mas o que impressionou Moisés é que o fogo queimava e não consumia a árvore. Fogo de gases lá no deserto, bota uma árvore lá, pega uma sarça agora, bota lá, quando sai aquele fogo da terra, bota aí para ver se o fogo não consome ela. Que queima até a árvore verde, se ele ficar mantendo ali. Mas com Moisés não, a sarça ardia, mas não se consumia. Aquele era o fogo de Deus. Era a coluna de fogo, pois lá daquele fogo, diz a Bíblia, o anjo bradou a Moisés e disse, Moisés, você viu que Moisés queria se aproximar e ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Olha só, Deus não se esquece, irmão, você não pode parar de orar, mantenha orando, porque na hora certa Deus te responderá. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e desci para libertá-los, tá? Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Quando Moisés estava ali assim, atônito com tudo aquilo, Deus disse, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aquilo ali sempre era um lugar santo? Não, irmão, aquilo se tornou santo por causa da presença do Deus Santo que estava nele. É igual a igreja só é santa por causa do Espírito Santo que está nela. Se o Espírito Santo não estiver em nós, não tem como a gente produzir uma vida santa. Mas se ele entrar em você, e você deixar ele entrar no seu coração, ele te dará uma vida santa, irmão. E assim Moisés foi, e vocês sabem que ele foi lá para tirar o povo. Aí o povo começa de etapa em etapa. Aí eles passam pelo mar. Quando chega lá no deserto, Deus de propósito permite a sede. Deus não providenciou água para eles, mas Deus não ia deixar ele morrer de sede. Deus pode não te livrar da luta no momento, mas pode deixar que você não vai morrer com essa luta não, porque a Bíblia diz que junto com a tentação Deus envia o escape. Tenha paciência. A igreja tem que aprender a ter paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus. A gente fica muito impaciente. A gente pede uma coisa hoje, se Deus não responder até o término do culto, a gente acha que Ele não nos ouviu e que o milagre não vai acontecer. Se você pediu algo a Deus, até o culto terminar e não te dar, aguarda, vai para casa crendo, espera um outro culto, vai esperando. Na hora certa, a resposta virá ali. Mas ficarmos como aqueles filhos mimados, que os pais dão tudo, desde pequenininho, aquele bebezinho não podia dar um choro, qualquer coisinha já está ali, vendo, dá alguma coisa e tudo mais. Vai para eu falar, quando levava meus filhos no médico, aí Miriam preocupada, ainda mais as mães do início, né, que a criança está chorando, aí o médico diz, não morre não. Não deixa, porque tem mães que eu não posso fazer nada, a criança não deixa, ela fica chorando, eu pego ela faz aquilo exatamente para isso. E às vezes o meio que ela usa, se você não tem nada, está tudo normal, ela está chorando, ela quer o colo, entende? Então aí aquela criança começa a andar, daqui a pouco, não, toma isso, toma aquilo, não tem não tem um limite. É ela que manda, olha que tipo de criança nós estamos criando, então nós temos que ter limite. E o grande Deus nos ensina perfeitamente. Ele está te ensinando, Ele está te dando caráter, Ele está te ensinando a ser uma pessoa que espera no Senhor. Davi dá esse exemplo. Abraão esperou, ele disse, Deus vai me dar um filho, ele esperou. Noé esperou com paciência, todo o tempo fazendo a arca. Abraão esperou 25 anos, e hoje o crente talvez não pode esperar 25 minutos, Daniel. Já tem 25 minutos, eu estou sentindo a dor ainda, pastor. Acho que o pastor não estava bem ungido. Acho que a oração, eu vou numa igreja que o milagre tem que acontecer na hora. Você vai? Tem aí um monte, aí está igual loja, uma campanha de venha para cá, aqui tem isso, tem aquilo e tudo mais. Eu lhe digo, sabe quando Deus está querendo vir? Venha para Cristo, Cristo tem a vida eterna.
E aí vão ficar com aqui, eu não li antes. Você lê o capítulo antes, que você vai ver que no capítulo 6 tem a multiplicação de pães e de peixe. Aqui, ó, no capítulo 6, no início. E depois que Jesus deu pão para eles, e deu peixe, eles ficaram tão maravilhados. Jesus foi para o outro lado do rio, do mar, me parece. Aí os discípulos foram, ele foi também. Sabe o que o povo fez? Eles pegaram o barco e foram atrás dele. Foram atrás de Jesus e falaram: vamos lá, como o senhor chegou aqui? Ele passou por cima da água. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: vocês não estão me procurando, vocês estão me procurando por causa da comida e da bebida, né? Não é, vê se isso não repete hoje. Você não estou vendo ninguém na igreja por causa de comida e bebida. Mas tem alguns poucos ainda vão. Mas estão atrás do bem material. Jesus falou: trabalhar pela comida que permanece, não pela que perece. E tem gente que se for está ali na igreja, está esperando, na campanha, esperando. Não, Deus é bênção, Deus é... Não. Ó, irmão, há pessoas que nem sabem quem é Deus, nunca vão na igreja, ainda usam o nome de Jesus, usam em vão. Mas muito bem, a igreja precisa estar preparada. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Agora você vê, então, um povo estava sendo preparado, irmão. Resumindo, aquela multidão de 2,5 milhões de pessoas, nos testes pelo deserto. Primeiro teste, água. Deus disse: eles estão com sede. A água, a provisão deles acabou, não tem mais água, eles estão com sede. E são 2 milhões e pouco de pessoas, e eles estão com muita sede, caminhando no deserto. Imagina você, aí eles vão caminhando, Deus deixou um lago lá próximo. E vocês sabem, quem já leu aqui pode me dizer, aquelas águas estavam boas para beber daquele lago? Alguém sabe? Tá? Aquela água era água o quê? Amarga, não é? E Deus deixou de propósito. Ninguém quer passar por um pouco de amargura, né? O Senhor falou: Deus, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero crescer. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Senhor, eu quero amadurecer na fé. Deus disse: eu vou te dar. Você está me pedindo bênção, está me pedindo que você quer crescer. Eu vou te dar o que você precisa. Mas, Senhor, tu está me dando umas lutas e provações. Deus está preparando você. Você precisa ser maduro. Eu não sei se vocês já leram na Bíblia sobre como eles faziam para dar... Eu esqueci o nome que se dá, né? Eu agora esqueci, fugiu, né? Que é adoção, né? Que só nascer na família não era suficiente, né? Por exemplo, o Ezra é meu filho. Ele nasceu, a lei de adoção era isso: nasceu na minha família, tudo bem, e eu tendo uma grande propriedade, eu, Miriam, e ele ia assumir essa propriedade. Mas o que eles faziam antigamente? Eles chamavam uma boa pessoa, um instrutor, uma pessoa de confiança que não mentisse. Disse: vigia o menino, trata ele todo dia, vai ver como é que ele vai agir. Se ele é responsável, passa tudo para a gente. Se ele é responsável, ele está cuidando bem da fazenda, ele é um menino que está ali e tudo mais. Mas seja sincero, então uma pessoa de ó, ele está fazendo, ele está tratando tudo. Diz: não, mas gente, mas ele é filho. Mas ele mesmo sendo filho, ele precisava mostrar que ele era digno. Aí depois tinha toda aquela cerimônia, ele podia assinar no lugar do pai. Por isso falava sobre essa adoção. Paulo fala sobre isso, né? Ele é responsável, ele está maduro, ele pode responder pelo pai, pela família, e ele provou que ele tem amadurecimento, ele foi obediente, ele foi... todos os requisitos exigidos. O instrutor foi lá, né? O instrutor... dá outro nome também, o tutor, aliás, o tutor foi lá e disse para a gente: não, ele está aprovado. E sabe o que Deus faz, Daniel? Morreu-se, igreja. Nós viemos. Ele tem algo para nos dar mais na frente. Você não sabe que você vai reinar com Cristo, amém? Você não vai inaugurar um milênio com Ele? Deus está testando nós todos. E Ele tem um tutor muito especial que não mente. E está olhando para nós todo dia, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo chega e nos olha. Às vezes, por exemplo só, às vezes a gente pode estar no culto uma hora como essa, mas né? Como é que está a nossa vida de oração, a nossa dedicação com Deus, a leitura da palavra. Então todo dia ele está vendo, e então vai sendo levado diante de Deus. Então vai chegar uma hora de adoção. Veja, Jesus chega a dizer: vós farão as obras que eu faço e um pouco mais. Irmão, a igreja não foi chamada para somente vir e contar uns cordeirinhos, tudo bem, vem o culto, assistir o culto, vou para casa, Deus abençoe, dou meus dias, minhas ofertas, vou para casa, Deus abençoe. A igreja precisa saber quem ela é. Se você não souber quem você é, você não pode ter fé, e você não vai poder lutar contra o reino das trevas.
Satanás está aproveitando exatamente essa inconsciência sua e minha, de não saber que você é um filho de Deus, quem você é e que Deus está em você, para ele poder te vencer. Porque todo soldado que vai para a guerra, ele tem que estar consciente, ele tem que ser treinado e saber o que ele vai passar no período da guerra. Então ele vai treinar quando ele entra numa guerra. Se ele nunca foi preparado para aquilo, se você pegar qualquer um de nós que nunca foi sequer no exército e jogar numa pequena guerra aí, você sabe, né? A pessoa na primeira bomba que vê explodir, coisa, desmaia e tudo mais. É ou não é? Pode ser um homem muito forte, né? Pode ser o mais bravo que for. Eu fico olhando pela televisão, olhando pelo vídeo de internet, vendo os soldados lá, eles mostram em vídeo soldados israelenses entrando naqueles lugares, e parece até aqueles jogos que os meninos jogam, olhando, rapaz, olha lá e tal. Aí vê alguns se empolgam, Um sobrinho meu, um tempo atrás, disse que eles estavam contratando jovens aí para ir para outros países, né? Para poder entrar nessas guerras aí. Tem gente empolgada e tudo mais, não, porque eu vou e tal, aquela empolgação toda, irmão. Cai lá dentro daquele clima lá, aquele ambiente pesado, onde vê amigos, soldados morrendo, repentinamente, e bomba sendo jogada, aquele terror todo. Aí você não está mais dentro de uma ficção, você está dentro de uma realidade. E sabe que Deus chamou nós, você é um guerreiro, você foi chamado para uma batalha, para uma guerra, foi dada a você, disse Paulo, as armaduras de Deus. Só que a vantagem que você tem, você pode glorificar a Deus por isso, que você já entra para essa guerra como um vencedor. Você não é, talvez eu vou vencer, não, você já é um vencedor, irmão. Você foi escolhido, você foi predestinado e você é um vencedor, irmão, porque Cristo já venceu por você e é Ele que estará em você vencer nessas batalhas. Amém? E é isso que a gente precisa entender. E Jesus, quando chamou o povo para seguir, disse: tá bom, vocês podem me seguir, quem quer seguir após mim, toma a sua cruz. Então ele falou: cada um de vocês tem uma cruz, tá? Não vai pegar a cruz do outro ou ser uma cruz para o outro, não. Toma a sua cruz. Aí ele disse: cuidado, porque quando você vai tomar a sua cruz, em outras palavras, toma a sua cruz, mas uma cruz sem negar a nós mesmos não vai dar certo. A gente não vai aceitar. Sofrimento da cruz, sem negar a nós mesmos, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo. Aí siga. Irmão, se você e eu conseguir vencer a nós mesmos, o seu pior inimigo já foi vencido. Porque o diabo não pode fazer mal nenhum contra nós, senão através de nós mesmos. Eles queriam isso, irmão. Por quê? Através de nós mesmos. Porque se meus olhos forem santificados para Deus, dominados por Deus, o diabo vai fazer um mal contra mim através dos meus olhos. Ora, Jesus disse: se você atentar para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Bem, muito bem, se esses olhos não tiverem convertido, veja, eu estou falando um exemplo dos olhos, mas a língua, né, que Tiago fala, no livro de Tiago, né, que a língua incendeia todo o corpo, tem mais coisas em nós, todos os nossos sentidos. Se eles não tiverem entregue a Deus, o Espírito Santo dominar eles, o diabo usará esse sentido para nos danificar, irmão, e ele nos vencerá. Por isso que Deus nos quer no altar, até que nós morramos, e Deus entra em nós. Então não é mais você olhando, é Ele olhando. Você pode passar a tentação, mas aquilo não vai te vencer, porque o Espírito Santo em você mortifica o teu corpo e faz você, nessa carne, obedecer às palavras de Deus. Por isso Paulo disse: eu já não vivo mais, mas é aquela vida. Cristo é quem vive em mim. Amém? Então a igreja não suportou, e vocês já falaram aí, águas amargas, foi todo mundo correndo para aquele lago, né? E imagina, e Deus ficou quietinho, ele fica quietinho, irmãos, ele deixa ele está nos provando, ele não falou nada, ele ficou quieto. E quando eles vão lá e botar na mão, Moisés, água amarga, para quem está com sede de água amarga, mas Deus estava provando, era só esperar um pouco. Josué e Caleb estavam ali também. Era só esperar, só podia até ter dito: Moisés, a água está amarga. A água está amarga, Moisés. Não sei o que aconteceu. Aí Deus ia falar: agora vou agir. Mas eles já saíram murmurando contra Moisés, já reclamando, as primeiras murmurações, reclamações e tudo mais. Mas mesmo assim Deus cumpriu. Ainda que nós formos infiel, Ele permanece fiel.
Deus veio e disse: Moisés, tem um lenho do lado aí no lago, corta o lenho e joga na água. Quando Moisés cortou e jogou na água, a água ficou boa, irmão. Esse é o nosso Deus, irmão. Não há situação que Ele não possa mudar. Não duvide de Deus, creia e você verá a glória de Deus. Amém? E aí vocês, eu não vou falar todas as coisas aqui, a hora já são 7 horas, né? Eu estava mais preocupado com o irmão de Queimados, porque para ele voltar depois, Queimado é bem longe daqui, né? Mas tudo bem, ele está ali, eu creio que eles estão tendo culto ali, vai tomar ceia, mas deixa a gente também adiantar um pouco aqui. Mas veja bem, aí vocês sabem, outra tentação, tudo mais e tal, e eles queriam água, eles queriam carne, Moisés, desejaram até voltar para o Egito. Por que um crente deseja voltar para o mundo? Depois dele aceitar Jesus com alegria, irmão Daniel, e depois ele quer voltar. Olha eles aqui, saíram com alegria, desejaram voltar lá, as panelas do Egito, provocaram a Deus, dizendo: Ele nos deu água. Deus fez uma rocha, sai água da rocha para dar água aí. Aquela água do lago, Deus abençoou ela, ficou boa. Água mineral, mais do que mineral, porque abençoada por Deus é uma coisa perfeita. E sai aquela água da rocha, imagina que qualidade de água. Aí alguém fez um filme, né, pastor Paulo até comentava, alguém fez um filme, o povo andando pelo deserto, aí querendo água, Moisés, água, Moisés, água, Moisés, aí Moisés toca na rocha, aí botaram assim, aí começou a minar um pouquinho de água da rocha assim, aí saiu, aí um pouquinho de água assim, como se fosse de um cano, ia ter uma água fraca, aí o povo pegando a água, ô irmão, o diabo quer diminuir a grandeza de Deus. A Bíblia diz, no livro de Salmo, que saiu rios do meio da rocha, irmão. E nosso Deus é sábio. Eram 2 milhões e pouco de pessoas, fora camelo, né? Animais, todo tipo de animal que ele tinha, mas já estava todo mundo sedento. Se Deus joga assim, ia matar um outro, gente, porque você ia esperar, você cheio de sede, você ia esperar a sua vez, até chegar a sua vez, né, não, irmãos? Até chegar a sua vez, 2 milhões e pouco de pessoas. Não, peraí, Daniel está enchendo a caneca dele no coisa, nos carros, um ia atropelar o outro, matar um outro. Deus já mandou logo o rio, aí foi as pessoas bebendo, animais, aí começaram a ver a grandeza de Deus. Irmão, igreja, esse Deus nessa noite é o mesmo Deus. Não ponha limite nele. O que está impedindo Deus de operar é a fé nossa que está colocando limite em Deus. Tem gente que acha, não, Deus pode curar isso, Charles, mas isso aqui acho que não pode não. Deus pode abençoar de tal maneira. Irmão, não faça isso. Quando você está pedindo algo a Deus, tenha confiança nele. Ele é Deus da abundância, irmão. Ele pode abrir as portas para você nessa noite. Você pode chegar em casa, você pode, seja em todas as áreas, de saúde, financeiramente, seja onde for. Se Ele quer, Ele pode. Você chegou aqui de um jeito, amanhã você pode ser uma pessoa totalmente diferente, irmão. Nosso Deus tem tal poder, que se não tiver alguém ali para trazer e dar, ou colocar, ou botar na sua conta, ou seja o que for, Ele tem poder de criar isso ali para você, irmão. Ele é Deus. Amém? E eles murmuraram e reclamaram, e final de contas foi uma murmuração, uma reclamação, até que por fim eles chegaram perto da terra. Olha a igreja, olha nós caminhando aí, já tem gente depois do batismo, aquela alegria e tudo mais, de felicidade, tudo mais. Daqui a pouco aí começa a luta. Aí Jesus conta na parábola sobre que o diabo vem, arranca a semente, recebeu com alegria, mas o pássaro levou, outra caiu entre espinhos, outra caiu entre pedras, era tudo a mesma semente, e receberam, todo mundo recebeu com alegria, mas uns não tinham terra para enraizar, outros espinhos sufocaram, ao cuidado do mundo, da riqueza, né? Mas enfim, eles chegaram. Aí quando chegaram lá, determinados, já próximo da terra, Moisés pega ali 12 homens, simbolizando as 12 tribos de Israel, e entre eles Josué e Caleb, e disse assim: agora vocês vão lá e vão espiar a terra, e voltam. Eles olharam, viram que a terra era boa, né, e foram espiar a terra e voltaram. E quando eles voltaram, e eles andaram a terra toda, né? Irmão, quando Deus te fala algo, Ele vai mostrar exatamente como Ele falou. Se Ele te disse que te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz poder na vida do crente, vai lá e busca o Espírito Santo. Depois você vai dizer: realmente, o Espírito Santo dá poder para a gente, irmão. Dá poder para cantar, dá poder para orar, dá poder para pregar. O Espírito Santo é Deus na sua vida.
E quando Deus disse, a terra mana leite e mel, aí foi dito para eles, vai lá e busca a prova da terra. Eles rodaram a terra toda, né? Olharam, eles pegaram a fruta, aí pegaram a uva, aí pegaram mais não sei o que, aí trouxeram, aí tinha muitos inimigos lá, cidade murada, tudo mais, né? Aí eles voltaram, aí chegaram para Moisés, já pensou? 2 homens. Agora os homens naquela época não eram homens como nós não, tá? Eles tinham outra estrutura, eram homens muito fortes, tá? Agora um homem daquele tão forte não conseguir carregar um cacho de uva, você diz, um cacho de uva, hoje a gente tem um cachinho de uva assim, ó, minguado, cachinho de uva, você olha assim. Agora aqueles homens não puderam, um homem só não conseguiu pegar o cacho de uva, teve que ter 2, botaram uma vara, né, e carregar. Imagina, que terra é essa? Que Espírito Santo é esse, irmão? Ele é bênção e abundância em nossa vida. Amém? Aí voltaram, aí trouxeram, aí chegaram e disseram, olha os incrédulos aí, ó. Moisés, Arão e o povo tudo na expectativa. Rapaz, a terra é boa. Mas você sabia que o povo fica na expectativa do pregador? Há mensagens de pregadores, sei que são poucas, que estimulam o povo para chegar a uma perfeição, chegar até Cristo e até o arrebatamento. Mas tem mensagem aí que está matando o povo? Tem pregação que está matando o povo espiritualmente. Não, irmão, não tem problema. Não, ele está matando o povo. Há pouco de espiritualidade que tem, acaba de matar. Porque o povo ficou na expectativa, olhando, observando. Eles trouxeram a prova da terra, que a terra era boa. Mas aqueles 10 homens disseram, Moisés, realmente a terra é boa. É como o pregador diz, ó, realmente Deus cumpre sua palavra. Igreja, o que a gente tem que fazer? Creia nele, sirva a ele. Você vai encontrar Deus lá em sua palavra, respondendo você. Você vai ver e você vai poder dizer, realmente o Senhor é bom, o Senhor cumpre com as suas promessas. Mas eles disseram, a terra é boa. Mas, olha aí quando entra o mas os inimigos que estão lá, as cidades são bem muradas. Aliás, eles estavam falando com o povo, tá? Jogando incredulidade no povo, desanimando o povo. Ó, dos inimigos, a cidade murada, sabe uma coisa? A gente não pode contra ele. Nós somos como gafanhoto, irmão. A mensagem daqueles homens foi tão negativa que fez aquela multidão chorar de verdade. Eles choraram. Imagina a gente vendo aquela cena. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo entre os hebreus? Era homens, mulheres, crianças, jovens, todo mundo chorando por causa da mensagem de 10 homens que desanimou eles. Oh, nós seremos escravos, Moisés e Arão. Nós seremos escravos diante dele. Aliás, nós morreremos. Nossos filhos serão escravos e nossas mulheres. Diante dessa multidão ali, aquele povo ali, o inimigo que está ali, a terra realmente é boa, mas os inimigos são muitos. Nós vamos morrer, nossos filhos serão escravos e nossas mulheres também. Vamos levantar capitães, vamos voltar para o Egito e tudo mais e tal, desejando voltar ao mundo. Irmão, se você é um cristão e teve uma experiência com Deus, você nunca mais desejará o mundo, você vai desejar as coisas celestiais, irmão. O que está no seu coração é desejo pelas coisas de Deus, as coisas que estão na palavra. E ele diz, desejaram voltar, vamos levantar capitães e vamos voltar ao Egito. Mas entre aqueles 10 homens, 2 homens levantaram e disseram, mas o Senhor disse que a terra é nossa. Nós somos mais do que capazes para possuí-la. Irmão, tentando tirar aquela mensagem negativa. Você sabia que tem gente, eu estou falando de pregador, mas você sabia que tem gente que tem palavra negativa? Tudo ela tem uma palavra negativa que vem para poder. Você comprou essa casa? Gente, não vai dar certo não. Vai ter problema nessa casa, sabe? Essa casa aqui, assim, irmão, são mensagens negativas, não aceite. E tem coisa que você tem que parar na hora. Olha, esse mal não vai acontecer mal nenhum. A maldição vai ser transformada em bênção, porque o Senhor disse que te abençoaria. E se você deixar o diabo atrás das pessoas para falar exatamente o que ele quer tentar fazer você murmurar, ou seja, fazer você desanimar do que Deus está te dando. Você comprou esse carro novo? Esse carro é bonzinho, mas ele não é tão bom assim não, sabe? Ele tem uns melhores aí, tudo assim. Não, mas esse que Deus me deu, esse é bom, né? Esse é bom. Deus já abençoou ele, né? Está abençoado, amém? O bom é aquele que Deus abençoa, né? Então,
Aí eles deixaram de jogar essas palavras. O povo começou a chorar. Josué e Caleb disseram: não, o Senhor disse que nos daria. Se nós se comportarmos, nós fizermos por onde, nós somos mais do que capazes. Mas você pensa que a palavra de Josué e Caleb, eles pararam? Eles pegaram em pedras, em coisa para matar, para tirar em Moisés, Josué, Caleb, Moisés e Arão. Desse Deus não se interve ali. Eles matariam 4 homens. E o mensageiro de Deus, mais os 2 que crerem, mais Arão. E voltariam para o Egito. O nosso Deus teve que se intervir. Se interveio, né? Queria exterminar o povo, queria fazer uma outra, acho que foi nessa ocasião, né? Não me lembro bem, que ele queria fazer de Moisés uma outra geração. E o que aconteceu? Moisés se interveio, Moisés, como Cristo, né? Não faça isso, Senhor. Então tira o meu nome, risca o meu nome. Aí Deus se interveio, aí Deus disse para Moisés assim: tudo bem, esse povo vai continuar. Agora você, Deus chegou fazendo um juramento. Eles vão, tudo bem. Agora, eles não entrarão, eu juro, ó. Viu o que faz uma decisão de pessoa? Viu o que faz uma decisão tua e minha? Decida-se por Cristo, irmão. Você é a pessoa mais feliz do mundo, irmão. Por isso a decisão está na vida da pessoa. Por isso tenha cuidado com o que você vai falar. Eles lá na época da crucificação de Jesus, eles falaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Seu sangue cai sobre nós, nossos filhos. E olha o que os judeus passaram. Até hoje, né? Grande perseguição. Mas tudo bem. Mas você vê, Deus disse: ó, eles não entrarão, eu juro. E os filhos que eles falaram que seriam escravos, e as mulheres, eles falaram assim: eles não. Os filhos deles entrarão, mas eles vão morrer no deserto. Deus segurou eles, ficaram 40 anos rodando no deserto, e foi morrendo um por um. Por isso Jesus disse: vossos pais, os judeus estavam aqui, nós lemos aqui, peraí, Jesus, nossos pais comeram maná no deserto. Sabe quem eram aqueles homens? Os que comeram maná de anjo, beberam água da rocha, estavam se jactanciando nos seus pais lá. Jesus, que foi Deus feito carne, isso o quê? Estão falando sobre ele? Comeram e estão todos mortos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Comeram maná, beberam água do rio, viram o mar vermelho se abrir, viram os milagres no Egito, viram mais milagres durante o deserto. Morreu todo mundo ali porque duvidaram de Deus, provocaram a ira de Deus. Os filhos deles que chegaram à idade, aí entraram com Josué. Tanto é que Deus disse para Josué: circuncida o povo, que já era uma nova geração. Eles entraram e eles não foram escravos, nenhum deles foram escravos. Eles entraram e possuíram a terra, irmão. Foram abençoados, porque quando Deus promete, Ele já te deu. Amém. Se Deus disse que te daria o Espírito Santo, Ele não vai vir não, você tem que sair: olha, eu creio, Ele disse que está escrito que me daria o Espírito Santo. Você tem que chegar e expressar a sua fé e dar glória a Deus. Eu já o tenho. Deus disse que deu o Espírito Santo. E eles entraram na terra e possuíram a terra. Agora é nós, agora sou eu, agora é Luiz Carlos, agora é Roberto, é Rosângela, é irmão, agora é o irmão Wilson, outros mais. Nós temos saído do Egito, do mundo. Deus nos libertou de vício, de droga, de cigarro, seja lá o que for, de idolatria. E aqui estamos, e agora Ele está olhando para nós, irmão. Não para no deserto, não para diante do mar vermelho, não fica ali pelo deserto. Deus te chamou para você entrar na sua terra. O que é aquela terra para nós hoje? Aquela terra de Canaã para nós hoje é o batismo com o Espírito Santo. Porque quando você entra no batismo com o Espírito Santo, você está posicionado no corpo de Cristo, irmão. Olha, não dá tempo, mas depois a gente vai voltar a esse assunto. Você vai ver a diferença daqueles hebreus lá do Egito, o do deserto e dos que estavam na terra de Canaã. Eram todos hebreus, mas a fase, e foi mostrando cada um deles a diferença. Aqueles homens chegaram na terra, e Josué, que inspiração que Josué teve, quando ele dizia assim: Efraim, nessa terra aqui, Manassés, depois que eles possuíram a terra, desse lado de cá, Judá, ali, e assim foi, Rúben, lá, e cada um deles tinha a sua posição. Irmãos, olha, igreja, só para vocês terem uma ideia, o maravilhoso desse Deus.
eles não tinham, Josué não tinha um mapa geográfico e assim com detalhes, porque eles saíram de lá, foi lá atrás, muitos anos. Deus disse que daria a terra para eles, falou para Abraão. Então Josué não tinha nada ali para poder. Peraí, traz aí nos manuscritos. Efraim vai ser abençoado na parte do grão. Então, eu não sei se é do grão Efraim, mas Efraim, você vai estar nessa parte da terra aqui, onde a região mais. Aqui dá para produzir bastante grão. Judá, vocês jamais, questão de monarquia, vocês vão para o outro lado. Então, como Josué poderia ter essa inspiração? Mas, irmãos, lá atrás, quando a mãe de Rúben estava para ter esse bebê, antes de ela dar um nome, e ela passou por dores de parto forte, naquelas dores de parto, ela pronunciava o nome Rúben. A outra, teve Manassés, Judá. O que essas mães estão falando o nome desses moços? Na hora da dor de parto, elas colocam esses nomes, tem um significado, por isso o nome tem significado sim, tá bom? Agora lá atrás, bem atrás, tá? Eles lá bem anos atrás, mas na hora de Josué estabelecer eles na terra, diz Rúben para cá, Judá para lá. Então elas estavam falando lá, Deus estava cuidando disso. Nas dores de parto, ela estava dizendo a posição de cada um deles na terra. Então, quando você vai entrar para ter a sua posição no corpo de Cristo, Deus vai permitir que você também e eu também passe por uma dor de parto, irmão. É por isso que a igreja precisa entender e aprender que Deus está tratando com ela. E às vezes Deus está tratando mais com a gente na hora de luta e aflição do que na hora que a gente está sentindo gozo e alegria. Na aflição e na luta, Deus está tratando mais com você e te dando mais dádiva preciosa do que no momento de bonança. Porque na hora de parto elas pronunciavam o nome e eles foram colocados na terra. E então, veja como você está suportando. E as lutas vêm e aí está você. E então Deus tem um plano na sua vida. Você não suportaria, irmão, nessa caminhada que você já teve. O diabo já tinha te colocado no mundo, você e eu, há muitos anos. Ele não colocou, porque você está nas mãos de Deus. Amém? E então, irmão, isso é tão maravilhoso. Agora eles já estavam na terra. Outro detalhe que eu queria falar rapidinho da terra é que vocês sabiam que deixa eu perguntar algo a vocês aqui, só para vocês interagir mais. No deserto, qual era a comida deles? Vocês sabem que Deus deu carne, Deus deu água e tudo mais. Eles tinham mais uma comida, não tinha? Não tinha. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Não era tudo providenciado do céu? Deus não tinha que dar maná, não veio comida de anjo, que ele falava? Comida de anjo. Deus não teve que trazer a carne, foi tudo Deus dava a eles. Agora, quando eles entraram na terra e possuíram, continuou caindo o maná e Deus providenciando isso? Alguém pode dizer? Caía maná lá, quando eles estavam na terra, passaram o Jordão, se estabeleceram, caía maná? Não, né? Mas por que não caía? Alguém pode dizer, por que não caía maná? Por que não vinha comida de anjo, não vinha maná, e Deus não mandava carne do céu, e tudo mais, e água saindo da rocha? Por quê? Alguém sabe? Deus já tinha a própria providência dele, É mais ou menos, mas exatamente. Sabe por quê? Na terra já tinha. A terra já não era cultivada, não estava plantada, a terra era boa, né? Você vê que eles não trouxeram uva de lá, antes de entrar na terra, a terra era boa, já produzia. Deus não precisou mandar mais maná. Ele já comeu do trigo da terra, é ou não é? Comeu da uva, já tinha poços, tudo, água, tudo preparado, tudo. Então Deus mantém. Agora, o que é isso na nossa vida? É que quando a gente está começando, o Espírito Santo vem tratar com você para ser batizado em nome de Jesus. Ele te dá alegria, perdoa o seu passado, mas ele não fica te apertando a coisa. Mas às vezes a mensagem que você não pode ouvir, o irmão que está mais anos na igreja pode ser mais, e você não. Mas ele está te trazendo. Ele disse, não fica só aí não, rapaz. Não fica só no batismo aí não. Então, lá eles estavam comendo o quê? Alimento sólido. Paulo não diz uma coisa sobre isso? Quando eu era menino, corria como? Veja, fazia as coisas dele. Mas ele falou, ele continuou como menino? Não, viu? Mas depois se tornou homem e deixou as coisas de menino. Então Paulo está falando de fase, crescimento. A igreja não pode ser menino. Os crentes que vão no arrebatamento hoje, os eleitos, nós aqui, Deus hoje não precisa ficar dando tapinha nas nossas costas e dizer, vem na igreja, rapaz.
Ó, um carro vai te buscar lá, tá? Às vezes a gente quer fazer isso, né? É na igreja. O carro vai te buscar na porta da igreja, na porta da sua casa, depois vai te levar. Ó, tem lanche, hein? E quando tem lanche assim, aí então, aí que anima. Depois vai ter um lanche, né? Vai ter pão doce, vai ter suco, vai ter pastel, vai ter... Aí, vamos lá. Então, aí às vezes, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, mas se você vier para a igreja, você vai ter, deixa eu ver, mas vou te dar um cargo. Há casos de pessoas que às vezes, né, vou te contar uma coisa rapidamente aqui. Há um moço que ia na igreja, e ele queria ser um pregador, e o pastor só dava ofício para pregar, ou seja, reconhecia ministério se alguém falasse em língua. Então, quando a pessoa falava em língua, ele dava, irmão, tem um ministério. Falava em língua. Então, você vê, a meta só falar em língua. Falar em língua, irmão, é um dom do Espírito Santo. Mas está lá, parece que é o penúltimo dom. Tem outros mais dons do Espírito Santo que quase você não vê as pessoas falando, né? Olha o dom de discernimento de Espírito. Você vê a pessoa dizendo assim, eu tenho um dom de discernimento de Espírito. É um dom dado para a igreja. Mas parece que ela está falando em língua estranha. Aí mistério, irmão, se eu falar em língua estranha aqui, aí depois eu vou dizer assim, é um mistério. Daniel sai falando, foi um mistério que o pastor Paulo falou, pastor Marcelo falou, mistério. Nós saímos todos falando. Eu falei um mistério, você disse que era um mistério, fomos para casa e ninguém foi edificado, que foi um mistério e não foi revelado. Então é melhor o quê? Eu não falar em mistério. Falar as coisas claras. Por exemplo, essa pregação que está tendo aqui, está em português, vocês entendem português. Mas se tivesse um americano aqui, era tudo misterioso para ele. Ele poderia se emocionar, eles deram um amém, levantaram a mão. Tem algo de Deus aí, mas ele não está entendendo, não está tendo edificação. Por isso Paulo diz, quem fala em língua, ora para interpretar. Mas olha a edificação que você está tendo. Vocês estão ouvindo, vocês estão lendo, está trazendo edificação espiritual. Então, a língua sem a interpretação não edifica a igreja. Foi isso que Paulo disse. E é aí que muitos não compreendem quando a gente fala, irmão, como pode? No culto de pregação da palavra aqui, e se nós temos pessoas aqui que falam em língua, né? Tem um dom da língua, mas a pessoa, se ele levantar aqui e começar, eu senti, Deus está dando um som, pastor, como no domingo passado, e começar a falar em língua, aí outro fala do lado de lá, outro fala aqui, toma o culto todo. Irmão, olha a falta de sabedoria. Os visitantes que estão aqui não vão entender, nem nós que estamos aqui, ele está falando em língua, não há interpretação. E outro detalhe, a língua estranha é um dom do Espírito Santo, e os dons tudo está abaixo da palavra. Quando você está lendo a palavra, pregando a palavra, seja eu, o irmão, seja quem for, quando está pregando a palavra de Deus, é Deus que está falando. Se Deus que está falando, tudo tem que se calar, irmão. Não é hora de falar em línguas estranhas e interromper um pregador. Não leve um culto em línguas estranhas. Não faça de culto línguas estranhas com profecia somente para trazer para o povo, e o povo vai embora dizendo que foi um culto abençoado. O diabo entra nessas reuniões e vai trazer grande dano no meio do grupo. Mas traga um povo para a palavra e você vai ver. O diabo não suporta a palavra. Enquanto a palavra é pregada, o povo está sendo libertado. Porque a palavra é Deus. Quando entra, você diz, realmente eu estou. Você vê, a palavra entra, você diz, realmente, eu tenho que aprender isso. Às vezes eu reclamo das coisas que estão acontecendo. Deus, me ajuda a viver mais a tua palavra. Você ouviu a palavra, você aceitou a palavra, e agora você não vou murmurar mais. Eu vou agradecer a Deus pelas nuvens. Então, veja bem, essa coisa. Eles entraram, eles possuíram ali, houve as dores de parto. Agora o Josué estava estabelecendo eles todos. Então, aonde nós estamos? Hebreus saindo do Egito, muito felizes, né? Povo de Deus, atravessaram no deserto, provação, e outros entrando na terra. Então a gente fica aqui, como num filme, vendo assim, um grupo sai do Egito alegre, feliz, olha nós lá, quando fomos batizados, né? Um outro grupo está passando por provações, tudo fazendo parte, está fazendo parte, provação no deserto, e já outros lá na terra, já comeram maná, já passaram por lá, Deus não precisa mais dar tapinha nas costas. Pastor falar, se você vier, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Vem, Deus vai abençoar sua família, Deus vai prosperar você no trabalho, rapaz. Você não vai ser mais um funcionário, você vai ser o dono da empresa, tá? Deus está prometendo. E começa a bajular as pessoas, e tem pessoas que estão indo na igreja porque, eu sou bem reconhecido. Aí deixa eu voltar aqui, eu esqueci de concluir.
Esse moço disse para mim, aí sabe o que aconteceu? Eu queria um cargo, o pastor não me dava, eu fiquei prestando bem atenção como é que um irmão falava em língua, marcando as palavras, eu consegui. Um dia eu fui na frente do culto e comecei a falar as línguas que ele falava. O pastor disse que eu estava batizado com o Espírito Santo e me deu um cargo. Ó, viu? Viu como é que faz a coisa? Viu que se você levar a coisa para o lado emocional e não entender, irmão, sobretudo a gente precisa é do batismo com o Espírito Santo. E aí não haverá problema, né? Então, comendo maná da terra, comendo o fruto da terra, e a igreja tem que estar madura, a igreja tem que estar preparada para comer alimento sólido, tá? Tem que estar preparada. E Paulo fala sobre, veja Paulo escrevendo na carta aos Efesianos, como é que quando ele começa com eles em Atos 19, ele não ensinou, não estava ensinando essas coisas, perguntou a eles se eles tinham recebido o Espírito Santo e em que eles eram batizados. Mas lá na frente ele já estava ensinando coisas tão profundas para eles, falando que eles foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Olha que ensinamento. Então, nós vamos ficar por aqui, irmão, porque a hora avança rapidamente. Mas a gente precisa saber que a igreja precisa, ela está sendo levada pelo Espírito Santo, tá? Ela tem que ter uma posição. Aí você vai entender que você tem uma posição, você não vem mais na igreja para ser não, eu sou um membro da igreja, eu sento lá no banco lá, eu canto a coisinha junto, eu nem cantino lá na frente, bato algumas palmas e tudo mais, e vou para casa e tá bom. Não, Deus, você tem uma posição no corpo de Cristo, agora é no corpo de Cristo, e a igreja não te coloca no corpo de Cristo, né? Aqui você pode se sentar aqui, ali, lá atrás, aqui do lado, tocar ou pregar e tudo mais, aqui na igreja, né? Sendo você um ministro, você vai pregar e tudo mais. A posição no corpo de Cristo, nenhum de nós temos condição de colocar um ou outro, e nem a nós mesmos. Colocar no corpo de Cristo é o batismo com o Espírito Santo, né? Coríntios 12 diz que por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Então, irmão, é essa a questão. Agora não estou dizendo aos irmãos novos, nós temos irmãos novos, né? Batizados, como lá de Itaperuna, né? Nós vamos viajar, tem um jovem lá, então a gente tem que entender essas coisas, né? Mas nós que já somos mais antigos, irmão, será que a gente não está muito tempo parado lá no deserto? Se alguém não nos agradar muito, a gente não vou no culto não fui muito, né? Então, será que a gente está tão sensível assim que se não houver uma bajulação, a gente não vai nos cultos? Nós temos que estar maduro, de estar estabilizado, de estar seja preparado na terra, assentado ali no nosso lugar em Cristo, onde Deus pode lidar com você, pode te ensinar coisas profundas, né? Você tem que ter ensinamento do seu corpo transformado, da sua fé de rápido, né? Os mistérios revelados, né? Conhecer a palavra para esse dia, a manifestação de Cristo e assim por diante. Então, a gente precisa saber isso e sair. Então, isso significa esses 3 passos. Você está em justificação somente? Se você está há muitos anos na justificação, saia, irmão, peça a Deus para te levar à santificação e depois ao batismo com o Espírito Santo, para que você seja um crente firme, sólido, onde o próprio Deus possa confiar em você e dizer, não, Ele não vai me negar diante de tudo, e você amar a palavra sobre todas as coisas, porque o diabo sabe que lutar contra um crente que tem o Espírito Santo, o batismo, é diferente de ele lutar contra um que ainda está em processo de ser batizado com o Espírito Santo. Mas nós que já somos mais antigos, vamos pedir a Deus que ninguém aqui fique em processo, saia todo mundo desse deserto e entre em Canaã celestial, o seu batismo com o Espírito Santo. Amém? Então eu anotei algumas coisas aqui, mas não vai ser falado agora. Eu só queria dizer para você que nós vamos tomar a comunhão e ele leu aqui a escritura e a palavra, só para você ter uma convicção, eu anotei, nas minhas próprias anotações, fico meio enrolado com ela, né? Mas comunhão. Agora a gente vai tomar a comunhão. Agora, o que quer dizer comunhão? É bom que a igreja saiba disso. Isso até seria um estudo, né, de escola dominical. A gente tem que parar e voltar a esses pontos para que você entenda, né? Pastor, você vai dar ceia, como é que é ceia, né? Qualquer pessoa pode tomar a ceia, né? Tem que saber o que significa comunhão. Então veja bem aqui, comunhão quer dizer, tomei da mensagem comunhão pregada pelo irmão Brano em 1962.
Comunhão quer dizer companheirismo, conversar com alguém. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu não estou tendo comunhão com vocês, porque só eu estou falando, vocês não estão respondendo. Mas se fosse um culto de pergunta e resposta, eu falasse, Daniel pode falar alguma coisa, ele fala, Daniel, aí, o irmão falou. Aí, por exemplo, ali fora a gente tem comunhão, porque a gente está conversando. Então, entenda isso, comunhão é conversar com alguém. Você está tendo comunhão, né? Aí ele fala, não se tem comunhão na época ele dizia rádio, televisão, porque você tem um locutor falando e você não está interagindo com ele, né? Um pregador também, né? Muito bem. Aqui diz assim, ó. Agora um detalhe rápido, assim, ó. O que acontece? Você sabia que essa comunhão que a gente vai ter aqui é a comunhão que Deus quer que nós tenhamos com Ele? Ou seja, isso aqui é uma comunhão com o Senhor, tá? Só que nesse caso aqui, nós vamos ter nossa comunhão com o Senhor. Deus quer que você entenda a comunhão. Por quê? Você, quando sair daqui, por exemplo, você vai ter uma comunhão com o Senhor na sua casa. O que é isso? Você vai orar, mas depois de você orar, espera um pouquinho, não ora com pressa. Deus quer falar com você, porque só você falando, você não está tendo comunhão. Você não esperou Deus falar com você. Mas quando você fala e deixa Deus falar com você, você está tendo comunhão com o Senhor. E Ele quer que a igreja entenda isso, amém? Porque não podemos falar com Ele. A comunhão é só um falando. Temos que esperar e ouvir o que o outro tem a dizer. É o caso quando você ora. Você tem que esperar. Você ora com pressa. Eu também. Você sai correndo para o trabalho. Tenha um tempo, espera. Deixa Deus falar com você. Você não crê que Ele é um Deus vivo? Amém? Então, se Ele é um Deus vivo, Ele fala. E Ele quer falar com você. Amém? Ele fala por meio de várias maneiras. No culto Ele fala através da pregação, mas Ele quer falar com você em casa também. Outra coisa, rapidinho, eu estou pulando alguma coisa aqui. Tá. Uma coisa mais que quando se tem comunhão, uma coisa importante que ele fala nessa mensagem, é que quando você vai fazer uma comunhão, você tem que fazer algo agradável para as pessoas ter prazer em ter comunhão. Por exemplo, um vendedor, você vai tratar de um negócio com alguém. Por exemplo, vamos botar assim, você vai vender algo, você vai conversar com alguém, lá no centro do Rio, você vai passar horas ali tratando com ela, ou vai na casa de alguém, ou vai receber alguém na sua casa. Se você vai receber alguém na sua casa, tratar de um negócio, ela vai chegar uma hora, sei lá, do almoço, do café, alguma coisa assim, o que você vai fazer? A gente está preparando um café aqui para você, e a pessoa já, aquilo envolve comunhão, tá? Porque aquela pessoa já está ali, tomando um café, ou almoçando e conversando, tratando de negócio. Então, o que eu quero, o que ele está dizendo aqui para a igreja? O que eu entendo? Que as nossas reuniões têm que ser agradáveis a Deus. Você tem que ter algo agradável. Você tem que ter uma comunhão com o Senhor. Porque se vocês não tiverem, e eu não tiver algo que nos atrai até aqui, a dádiva, o amor de Deus, a graça de Deus, o mundo está lá fora para nos puxar. E nós precisamos ter comunhão com Ele. Outra coisa aqui, as pessoas para comer e depois tratam dos negócios. Uma visita, ele fala aqui, vai na sua casa. A pessoa, uma visita vai de manhã vender um negócio na sua casa, aí chega lá, não tem um café, não tem nada, ou alguém bate na sua casa de manhã, não foi preparado, você nem tomou o seu café da manhã, alguém está te vendendo, quero te vender aqui umas roupas, alguma coisa, panela de pressão, sei lá, alguém que trabalha. Aí você não tomou nem o seu café, você enjoado, né? Agora, se você já tomou o café, já está aí, ela chega ali, tudo marcadinho, já é outra coisa. Então ele está falando sobre a questão da comunhão. Agora, eu não sei se vocês já viram, que não é em questão de crítica, quantos já viram pessoas que passam em frente à igreja católica e elas se benzem? Já viram? Qual já viu? Tá todo mundo, né? Já? Você sabe por que elas fazem isso? Não é por causa da igreja. Ele explica aqui na mensagem. É porque elas creem que o sacerdote, ao orar pela hóstia, que é o pão que eles dão na igreja católica, quando o sacerdote ora por ela, por a hóstia, ele se torna o corpo de Cristo. Então a hóstia fica ali dentro. Então o corpo de Cristo está dentro da igreja, dentro do templo de cimento e tal, dentro do templo da igreja. Então quando aquela pessoa passa ali, Jesus está ali dentro, o corpo dele, que os sacerdotes têm o poder de orar e converter aquela hóstia lá dentro no corpo de Deus. Então ele está ali. Então, em reverência ao corpo de Deus, que foi transformado de um pão para um corpo literal, eu vou me benzer. Jesus está ali em forma daquela hóstia, ele está literalmente como aquela hóstia. Aí o profeta até fala assim de uma forma, não zombando da coisa, mas ele diz, irmão, uma hóstia que está ali, é um pão feito. Se não tiver cuidado, de repente o rato passa e leva.
Para você ver, a pessoa fica tão... Uma vez um moço quase foi atropelado ali em frente ali no Ponto Serreste da Igreja Católica. Eu não sei se era o nosso carro ou outro, porque ele estava atravessando, lembrou que estava passando em frente à Igreja Católica. Ele se benzeu rapidamente ali. Eu falei, rapaz, por pouco ele não terminaria nem de fazer toda... E o carro jogou ele para o alto. Esse carro está indo. Mas é sério, a pessoa tem... Irmão, mas não podia passar, atravessa primeiro, gente, depois faz. A gente está rindo assim, mas é sério, o povo é enganado, as pessoas são, né? Senão ele ia começar a fazer e terminar do outro lado, né? Mas a coisa é séria. Então, essa questão aqui, nós vamos ter que voltar a esse assunto. Tá. Outra coisa, rapidamente, irmão, a gente vai ter a ceia aqui e nós temos lava-pés. Até o irmão Daniel me disse que vai tomar ceia, mas não vai praticar o lava-pés por causa que ele sofreu um acidente no dedo, né? Ele só vai tomar a ceia. Então, o irmão que não vai praticar o lava-pés. Mas aqui na comunhão, a gente tem a prática na Bíblia do lava-pés por questão judaica. Vocês já leram lá na casa de Simão, né? Eu creio que nós já foi pregado aqui, acho que a igreja toda já sabe, né? Na casa de Simão chamou Jesus e chamou ele para o jantar. Então ele ia ter comunhão com Jesus, só que ele deixou Jesus do lado de fora. E ele não lavou os pés de Jesus. Todo mundo que entrava lavava os pés. Eles lavavam os pés das pessoas, estavam empoeirados, sujos e tudo mais. E ali eles perfumavam as pessoas, davam um chinelo, uma toalha, perfumava eles, né, os braços, o pescoço. E ele é aquela pessoa depois de lavada, porque ela caminhava muito tempo a pé, em estrada suja de fezes de animais e tudo mais. E ela lavava os pés, dava um chinelo para ela, perfumava ela. Aí o dono da casa vinha e a osculava, dando assim a boa-vinda para ela, né? E ela entrava e comeu. E Simão largou Jesus lá fora sem lavar os pés. Foi o caso que aquela mulher, uma prostituta, foi lá e beijava os pés dele e comprou um alabastro também, um perfume, né? Para perfumar. Isso aí significa, né, que o Espírito Santo, quando Deus nos chama, né, Ele nos chama do mundo de pecado. Então Deus, você não pode ter comunhão com Deus vindo numa vida suja. Por isso você precisa se arrepender, você precisa ser batizado, tá? Lavado com a água da palavra, e depois você entra e tem uma comunhão com Deus. Então a pessoa que já foi batizada, se arrependeu, né, lavado pela palavra e não ter comunhão com Deus, não. Você tem que entrar para o corpo de Cristo e ter comunhão com Deus, amém? Não pode ficar do lado de fora, entende? Então Simão fazia isso. Os judeus praticavam isso. Mas aqui, eu estou aqui no livro de São João, eu vou ler logo aqui, que aí a gente já lê a parte da ceia, mais à frente. Não precisa ficar em pé não. João capítulo 13, vamos ver aqui, um outro lava-pés, né? A gente também tem que voltar a esse assunto, né? Porque, como eu disse, tem pessoas novas, recentes, que chegaram, e pessoas que nos veem também na gravação. A gente fala sobre lava-pés. Vocês usam costumes judaicos? Os judeus faziam isso, né? Acabei de falar que na casa de Simão eles lavavam os pés, ou seja, chamaram Jesus, e ninguém entrava para a festa, ou seja, para o jantar ali, sem ter sido lavado os pés e perfumado, né? Então a gente vai ver aqui uma outra ocasião onde houve o lava-pé. Em São João capítulo 13, versículo 2, diz assim: acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia. Agora preste bem atenção. Esse aqui é o assunto que tem que se parar para meditar. Esse Jesus esteve na casa de Simão, e ele falou para Simão: Simão, estive em tua casa, que eu fui convidado para o jantar, tu nem me osculaste, nem lavaste os meus pés. Essa, desde que chegou, não cessa de fazer isso. Mas aqui não há um convite. Você observa que eles chegaram numa reunião para uma ceia, foi comemorado, ou seja, foi praticada a ceia, ou seja, o pão já tinha sido dado,
o vinho também, tá? Tudo tinha sido feito. Então não associe essa prática aqui ao costume judeu. Agora Jesus vai fazer algo aqui durante a ceia que até os judeus, como Pedro, que conhecem essas práticas, aquilo era normal entre eles, ficou perplexo com aquilo. Veja bem, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, de novo, assunto da ceia, a ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha cingiu-se. O que ele vai fazer? Ele está dando a ceia, já era para mandar um bomba, dizer assim, manda o povo embora, pastor, já deu a ceia, deu o vinho, deu o pão, o povo pode ir embora. Mas olha o que ele está fazendo, depois ele mesmo está fazendo isso. Olha aqui que humildade também, ele está mostrando aqui humildade, Depois deitou a água numa bacia, não foi nem os diáconos, não foi nem Pedro, nem João, deitou a água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos. Ele lavou não só de todos os discípulos, lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha, porque estava cingido. Jesus fez isso ali, um por um, lavando os pés dele. Você olhar que cena aquela, né? Que humildade. Mas vamos ver se isso é só um ato de humildade, a gente não precisa, né? Talvez, vamos ver, vamos ver a escritura. Enxugar com a toalha que estava cingida, a mesma toalha que estava nele, estava enxugando. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Pedro perguntou, em outras palavras, o Senhor vai fazer isso comigo também, lavar meus pés? Respondeu Jesus, ele disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu te não lavar, não tem parte comigo. Aí isso já fica um assunto bom, irmão, se é tipo de humildade de que ele está mostrando, se é um exemplo de humildade, por que ele disse isso aqui? Quando Pedro disse, não, Senhor, lavar os pés a mim, não, Senhor, lavar os pés a mim, ele falou, se eu não te lavar, não tem parte comigo, né? 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todo está limpo. Agora, de novo, ele volta ao assunto desse lava-pés. Os discípulos compreendiam isso, porque isso era um costume entre os judeus, mas o fato de ele estar fazendo isso depois da ceia, estava causando, assim, perguntas, né? E Jesus queria que eles entendessem também. Olha aí, ele volta ao assunto disso. Depois que ele lavou os pés, tomou o seu vestido, se assentou outra vez à mesa, ele disse, você entendeu o que eu vos tenho feito? Ele fala, entendeu isso aí? Jesus lavou o pé de um por um, aqui nós não chegamos, a gente já chegou em casa, já chegou na casa, já deu a ceia, já deu o vinho, o pão, o vinho, agora ele está lavando os pés de cada um, disse, se eu não lavar meus pés, não tem parte com ele, agora ele senta ali e está perguntando se eu entendi o que ele tem feito. Aí, vamos ver aqui. Aí ele vai, versículo 13. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem porque eu sou. Vocês estão me chamando de mestre e Senhor. Vocês estão falando com verdade. Eu sou mestre e Senhor. Olha o que ele fala. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Mas Senhor, mas não é só um exemplo de humildade? É uma forma, o Senhor simbolicamente está mostrando simplicidade, humildade, se lavando os pés dele, mas o Senhor estava então ele está dizendo para a gente ser humilde, né? Não, ele estava dizendo para praticar, ou seja, fazer como ele fez. Vamos aqui mais um pouquinho, porque também lavar os pés uns aos outros, ele está dizendo aqui, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Então você observa que ele disse para que os discípulos praticassem isso após a ceia, né? Há interpretação que dizem que isso foi uma forma simbólica, demonstrando humildade, né? Que Jesus, grande mestre, lavou os pés de Pedro, João e tudo mais, mas ele fez questão de que eles entendessem. Não era uma parábola, ele fez algo, ele disse, você me chama? Eu sou. Tudo bem, eu sou. Agora vocês devem fazer isso também. Agora você vai observar, nós não vamos lá por causa da hora, que você encontra que mais na frente, acho que é a carta de Timóteo, se eu não me engano, quando Paulo fala sobre a viúva,
Aí diz assim, não considere viúva, senão a de, ele fala da idade, que tem que ser, não lembro bem, disse, se foi hospitaleira, né? E vai falando sobre outras qualidades que a viúva tem, e disse, se lavou os pés aos santos. Então, eles praticavam isso. A igreja de Jerusalém praticava isso. Entre esses lava-pés, como eu disse, essa prática que eles tinham, que agora a gente pode voltar ao assunto da comunhão. Comunhão é acordo entre duas pessoas. Ele fala aqui na mensagem, se você não está de acordo com aquela pessoa, você não pode ter comunhão com ela, e ela com você, porque vocês não estão em acordo. Você tem que ter acordo com ela. Ter comunhão com Deus é estar em acordo com toda a palavra. Então, por isso, não podemos negar a palavra, porque você vai estar em desacordo com aquele que você tem que ter comunhão. Então, muito bem, ele fala isso e diz para os apóstolos fazerem isso, né? Você disse, sou mestre do Senhor, dizem bem porque eu sou. Agora, se eu vos dei esse exemplo, não o exemplo de humildade, na outra parte ele fala, claro que ele deu o exemplo de humildade, mas essa prática, tanto é que ele fala, vocês devem lavar os pés uns aos outros. E ele fez isso num ato de ser. Então, irmão, outra coisa também, agora a gente vamos ler a parte da ceia para a gente poder, isso aqui é após a ceia, né? Agora isso aqui a gente faz isso, né? Porque a gente tem um cuidado, né, de deixar a igreja inteira comunhão com Deus em tudo, em acordo com Deus, né? A comunhão não é só, aqui é um pão que simboliza o corpo dele e um vinho que simboliza o sangue. Mas a comunhão com Deus tem que estar em acordo com Ele. Isso aqui é um símbolo do que Ele fez no Calvário, né? Ele até fala, meu corpo que é partido por vós. E isso é tão sagrado que Ele diz que um homem não deve tomar isso mesmo simbolicamente, sem o entendimento, né? Se ele vive uma vida de qualquer maneira, ele faz isso, ele traz para si próprio condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é uma hora que você tem que meditar pessoalmente. E o homem, disse Paulo, examina-se a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, você faz um exame seu e eu faço também. Como está a minha vida com Deus? Não aqui, fora daqui. Se você cometeu um erro e uma falha, todo mundo cometeu. Hoje, um pecado, você cometeu. Você pede perdão a Deus, fala, Senhor, eu quero estar certo, você está pedindo sempre perdão a Ele. Mas eu estou dizendo, se você tem uma prática lá fora, é por isso que dá comunhão uma pessoa que fuma, que bebe, que fica mentindo, é infiel nos seus negócios, não tem uma vida cristã, ela só tem na igreja, lá fora ela tem qualquer tipo de vida, e ela vem tomar ceia, ela não está discernindo o corpo do Senhor, ela está tomando condenação para si própria. É isso que o homem deve examinar. Não, tem que estar em comunhão com Ele, tem procurado servir a Ele, mesmo em minhas fraquezas, tem procurado temer a Deus e tudo mais. Então ela está em comunhão com Ele, ela pode fazer parte dessa comunhão também, mas se ela não faz isso, aí é pessoal, né? Se ela não tem essa comunhão, ela não deve fazer isso. Outro detalhe, você vai ver aqui, os irmãos que têm tomado a ceia, têm observado que a gente não traz um pão da padaria, a gente faz um pão, é feito o pão em casa, com água, trigo e azeite, né? E por que a gente não pode comprar ali na padaria um pão, seja um pão de sal, seja um pão de vidro, e dá para fazer aqui, apresentar para o Senhor? Como ele é uma forma simbólica, aí talvez a gente diga, mas o sacerdote, pastor, ora, pronto. Mas, irmão, você pode observar que ele fala no dia dos ázimos, né? Eles preparavam, ázimo é um pão sem fermento, né? Então eles usavam lá no dia lá na saída do Egito também, eles falavam sobre os ázimos. Então é um pão sem fermento, porque se a gente comparar a padaria, a gente vai encontrar um pão com fermento. E como isso representa o corpo de Cristo não tem fermento, ele representa a palavra também. Então, é um pão sem fermento e um vinho que representa o seu sangue. Por isso você não encontra a gente usando também aqui. Se alguém usa, a gente não critica, mas a gente quer ser escriturístico e ficar seguro que a gente está passando para a igreja o que é a Bíblia, né? Então, esse vinho representando o sangue do Senhor, porque o sangue do Senhor, eu poderia fazer um suco de uva, alguma coisa assim, mas você vai encontrar que foi vinho que Paulo usava. Vocês talvez na época não tinha outras, era a única bebida que tinha, mas ele usava vinho, que o vinho simbolizava o sangue, tanto é que a igreja de Corinto ficou embriagada. Eles tomaram uma dose maior de vinho, e eles eram acostumados com vinho, porque era a bebida do dia, né? Na casa deles bebiam, mas na ceia eles tomaram uma dose forte, e Paulo disse que havia embriaguez e contenda entre eles. Paulo pôs eles em ordem e disse, não faça isso, está certo em tomar o vinho, mas não com essa quantidade, nem comer esse pão para matar a fome.
não está havendo ordem. Então ele colocou a ordem na igreja ali, na igreja de Corinto. E falou sobre isso, discernir isso aí. Né? Discernir no corpo do Senhor e saber que você faz parte do corpo do Senhor, que você vive uma vida agradável a Deus, está discernindo o corpo do Senhor. Você pode vir para a ceia e tomar a sua ceia, a sua comunhão, lembrando do que ele fez no Calvário. Agora você veja bem, então, como eu posso pegar? Aquele homem está lá na padaria fazendo aquele pão, murmurando, sei lá, incrédulo, e pondo todo tipo de coisa, e eles não têm, assim, ele não está preparando aquele pão para a ceia do Senhor. Agora é diferente de um pastor, um sacerdote, um ministro, ou um diácono, né? O diácono também, com a esposa, eles estão lá preparando, pega o trigo, o azeite, né? Prepara aquele pão, né? E são pessoas que têm o Espírito Santo, né? Os ministros, prepara aquele pão. Você vê que o corpo do Senhor, a Bíblia diz que quem o gerou, nós voltando ali para o corpo do Senhor, literalmente, como no ventre de Maria, é do Espírito Santo. Então, tem que ser mãos que têm o Espírito Santo, que manipulam, ou seja, prepara o pão do Senhor e traz. Não deixe de ser um pão, ele vai ser apresentado representando o corpo do Senhor, mas ele é um pão. Mas, segundo as Escrituras, nós devemos, e também esse detalhe, se você põe um pão com fermento, que comunhão que nós estamos tendo com ele? A gente está alterando sua palavra? Aquilo, fermento, significa o quê? Uma alteração. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então são esses detalhes, esses cuidados que a gente tem que ter para que você, com a pessoa, ou seja, com o Deus que você está tendo comunhão, há uma inteira harmonia. Então Deus e a igreja vivendo a palavra, então com o ensinamento correto, você está em comunhão com Deus. Então Deus pode falar com você, está em você, você e Deus chegam a se tornar um, porque Ele disse que o Espírito Santo viria e estaria no seu coração. Amém? Então essa é a questão. Agora vamos ficar de pé para a gente ler a parte da ceia, e agora sim a gente vai para a preparação, né? E aí as pessoas, às vezes, né? O irmão Lucas, ele falou que foi tomar a ceia ali, o pastor Samuel, né? Ele também dá a ceia, exatamente como nós damos também, né? Ele vai assistir o culto aqui e tomar a ceia. A gente pode ser bem escriturístico, né? Poderíamos a gente dizer assim, irmão, isso aqui é simbólico, é só a igreja ser humilde, né? E a igreja toma o seu pão, a sua ceia. Mas se tivéssemos lá no dia de Jesus e falasse, Senhor, não, lá para perto a gente não vai praticar, tá? A gente vai tomar só a ceia. Foi o que Pedro achou demais, Jesus lavar os seus pés. E ele disse que, você não terá parte comigo. Então Pedro disse que lavasse os pés, a cabeça, ele disse, não. Nós estaríamos pela palavra. Mas o fato é que ele deu esse exemplo, e deu no dia da ceia, fez isso literalmente, disse que os apóstolos fizessem também. Então, nós queremos seguir as escrituras, né? Mas melhor assim, é mais seguro, e você tem uma inteira comunhão com ele. Vamos lá, versículo 23 de 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Veja, ele pega o pão e fala, esse é o meu corpo, mas Jesus está com o pão na mão. O corpo dele está aqui, ele está com o pão na mão dele, esse é meu corpo, que é partido por vós. Ou seja, simboliza o meu corpo. Então você falar que o pão é literalmente o corpo de Jesus, não é como a igreja faz, a igreja católica. Não, o sacerdote vai orar, vai ser o corpo literal de Jesus. É como você estaria fazendo, e eu comendo o corpo literal de Jesus, não é. É uma forma simbólica. Por isso ele está com o pão na mão e dizendo, esse é meu corpo. Mas você vê que ele está partindo, vai partir o pão e dar a eles, ele está dando a ceia. Então temos que entender isso. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso é memória de mim. Então você vê que ao fazer isso, você lembra dele do que ele fez no Calvário. Então uma coisa para você mesmo, um símbolo que você memoriza do que ele fez no Calvário por você. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. De novo, você está tomando o vinho e memorizando, ou seja, lembrando do sangue derramado no Calvário, ou seja, aquela morte, né? Versículo 26, porque todas as vezes que comedes esse pão, ele volta agora ao assunto, você está comendo um pão, não um corpo literal, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha.
Então, quando você come, há um anúncio da morte do Senhor até que ele venha. Aí ele fala sobre a responsabilidade, a seriedade disso. Paulo está dizendo aqui, portanto, qualquer que comer esse pão, agora volta ao assunto do pão, não está falando do corpo, mas como o pão representa o corpo, então ele diz, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, quer dizer, sem vida para isso, vive uma vida errada, fazendo todo tipo de coisa errada, bebendo, fumando, mentindo, né, não sendo fiel ao seu negócio, não sendo um cristão, né, ali fora, né, então, por isso ele diz, qualquer que comer este pão, ou beber esse cálice do Senhor indignamente, quer dizer, não tem uma vida santa, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito sério, né? Aí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então essa é a condenação. Ele não discerne e come a si mesmo, né? Ele não tem esse cuidado, não discerne de qualquer tipo de vida e come. Por causa disto, quer dizer, por causa desse discernimento, desse tipo de vida, está entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordena-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos se assentar, vamos cantar um corinho, enquanto nós vamos preparar aqui a parte do vinho e do pão, e logo após estaremos orando e então tomando assim, tá bom? Eu vejo, Charlie, canta um hino aqui para a igreja.